Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, comportamento, gestão de pessoas e principalmente sobre a vida do empreendedor que está no dia a dia, nas trincheiras, lutando a guerra, jogando o jogo e fazendo esse país prosperar. E a gente vai falar hoje no podcast sobre um tema super legal e que acho que é extremamente relevante, né? A gente tem visto o movimento e a importância do empresário, do empreendedor se conectar com o seu espiritual e desenvolver a sua espiritualidade. E a gente vai falar hoje sobre um livro aqui, um livro que é o livro mais lido do mundo, sobre a Bíblia e como a Bíblia reflete no dia a dia aí do empresário, do empreendedor e do líder. E para falar desse tema com a gente aqui pela segunda vez no Papo Empreendedor, Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, sempre muito Felipe. bom trocar ideia contigo, cara. Sinta-se em casa, você já conhece aqui nosso papo. E pra gente começar o bate-papo, para quem ainda não conhece você, não escutou nosso outro episódio, quem é o Rafael? Um pouquinho da sua jornada, um pouquinho do que você faz e como que você está nessa posição hoje. Tá bom. Boa, primeiramente, obrigado, Felipe, pelo convite. Já é a segunda vez aqui no podcast. Muito feliz de poder participar e contribuir com esse projeto super legal que você está tocando aqui. E, bom, quem que é o Rafael? O Rafael, me chamam por Koga, né? Meu sobrenome. Eu sou Rafael, natural de Curitiba. Me mudei para cá em 2020 para... enfim, entrar nessa jornada empreendedora. E aí, a coisa de mais ou menos 2 anos atrás, eu assumi a Editora Quatro Ventos. Hoje a Editora Quatro Ventos é uma das principais editoras cristãs do Brasil. Então, aí temos vários livros best-sellers, tem livro Café com Deus Pai, David Leonardo, André Fernandes, vários livros muito conhecidos, não só na bolha cristã, mas também fora da bolha. E tô aí na frente da editora já nessa jornada de gestão como CEO já vai fazer praticamente 2 anos. E então aí, a gente tem inovado bastante nessa parte digital e quero poder também compartilhar um pouquinho com você disso que a gente tem feito, não só com livros, mas também com projetos que envolvem a Bíblia, né? Sim. E pra gente começar esse bate-papo, cara, você cristão, né? Você tá aí no meio e que você trouxe muito essa questão da bolha que tá sendo estourada, né? E como que você vê e você comunga desse pensamento do Felipe que está havendo uma grande crescente dos empresários buscarem se conectar com sua espiritualidade, ter esse compromisso de além de cuidar do recurso financeiro, mas cuidar também das emoções e do espiritual. Como que você vê esse movimento, cara? Essa conexão com a espiritualidade. Eu acho que cada vez mais tem crescido no Brasil isso, né? E eu falo até do mercado mesmo, mercado editorial, a categoria que mais cresce, segundo a Nielsen, a categoria que mais cresce em livros é a categoria de religiosos. Religiosos e também ali cai numa linha autoajuda, né? Então a gente vê que as pessoas têm cada vez mais se preocupado com essa parte de espiritualidade, de estar bem na mente, de estar bem no corpo. A gente sempre fala que até os livros que a gente traz, a gente fala que a gente é um ser tripartidário, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente vê cada vez mais uma ênfase em o ser humano estar bem na parte de corpo. Então ali treinamento físico, na parte de alma, ali com as emoções e também tá com o seu espírito bem, que é a tua vida espiritual, tua vida de oração, de leitura da Bíblia, de leitura da palavra, de meditação. Então a gente vê muito esse movimento crescente nesses 3 pilares, corpo, alma e espírito. E é um pouco do que a gente trabalha também como Editora Quatro Ventos. Traz os livros focados bem nesses 3 pilares, né? E como que você vê o reflexo desse cuidado do empreendedor, do empresário, de ter esse cuidado com o espírito no dia a dia dos negócios? Você acha que um gestor que tem essa preocupação, esse cuidado, de cuidar da sua emoção, do seu corpo e também da sua mente, ele vai ter mais resultado? Acho que um exemplo muito legal é que eu acho que é meio que inadmissível um empreendedor que não pratica esporte, por exemplo, que ele tende a performar mais. Esse é um paralelo também para o espírito? Eu diria que sim. Assim como você para ali, se disciplina para você treinar, para você sentar numa reunião, para você fazer várias coisas, um to-do, você também aplica essa mesma disciplina para a sua vida espiritual. Então, tanto para oração, para jejum, para leitura bíblica, é algo que você tem que ter disciplina para você fazer. Nem sempre você vai acordar e falar, nossa, hoje eu, quero acordar orando. Mas você entende que aquilo ali
para aquilo que você acredita faz sentido, então você se disciplina a fazer aquilo e a gente vê vários resultados positivos. Inclusive, depois posso trazer alguns números aqui de o efeito positivo que a leitura da Bíblia traz para as pessoas. Certo. Então, até a gente tem um estudo científico que fala que a leitura da Bíblia acima de 4 vezes por semana tem ligação diretamente com a diminuição da taxa de suicídio, a diminuição da taxa de depressão. Então, você vê que essa parte, que às vezes é até deixada de lado, se você realmente se disciplina nisso e tem isso como um pilar da sua vida, não só a parte profissional, mas a tua parte pessoal e a espiritual, você entende que isso aí ele reflete diretamente em tudo que você faz. E a gente vê assim até como princípios bíblicos, né? Para quem gosta mais de se aprofundar na leitura da Bíblia, tem até uma passagem que fala lá em Mateus 25. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. E aí tem toda a parábola dos talentos, que a um o Senhor dá 1 talento, outro dá 5, e a outra ele multiplica. E a gente vê que são princípios bíblicos que se você aplica no seu dia a dia, nos negócios, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, igual fala em Mateus 25, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Se você tem hoje um negócio na tua mão, se você tem a tua família, se você tem a tua empresa, se você é fiel com aquilo, se você pega e faz aquilo lá rodar, se você enfia as caras e faz aquilo crescer, cara, é questão de tempo para você estar num lugar maior. É questão de tempo para você continuar nessa jornada de crescimento mesmo, de você alcançar um lugar maior. E a parábola dos talentos, cara, eu gosto muito desse texto e acho que ele traz muita conexão pro cara que quer empreender, quer começar um negócio e que tem propósito, né? O cara que não é ganancioso, que só tá preocupado com o recurso financeiro, mas o cara que curte aquele negócio e que ele coloca o sangue dele mesmo, skin the game, ele tem uma cartilha ali na parábola dos talentos de como fazer o negócio dele prosperar, né? É isso aí. Legal. E ali é até engraçado que fala, quem vai lendo mais profundo, fala que aquele que tem um que enterra, tem um outro que ali vai lá e multiplica um pouco, tem o que multiplica mais. E aquele que é o que mais larga, deixa de canto, o Senhor vem e pega daquele servo ruim e dá para o que mais tem. Então é até algo que, até quando a gente vai falar de liderança lá na Editora Quatro Ventos, eu falo muito claro. Cara, a gente quer ser esse aqui trazendo a parábola dos talentos, a gente quer ser esse servo bom e fiel, que ele multiplicou tanto, ele cresceu tanto, a ponto dele ainda receber daquele servo que tinha enterrado. Então, cara, tem que enfiar a faca na caveira, tem que enfiar as caras, tem que crescer. E é um princípio que a gente aplica para negócios, mas isso aqui tá na Bíblia. São histórias bíblicas, né? E é bem legal porque o servo que foi lá e enterrou, né? Ele quis proteger aquele patrimônio, ele quis proteger aquilo, só que ele não compartilhou, ele não produziu nada, né? E acho que trazendo um paralelo pro empreendedorismo, né? Nós que estamos empreendendo, nós produzimos, né? Nós entregamos valor. E acho que é esse o objetivo. Você, de repente, tem um dom da comunicação, da liderança, da gestão, mas você guarda para você, cara, não adianta. Você não vai ter uma vida feliz, né? Não somente trazendo pro lado espiritual, mas você vai ter uma vida infeliz porque você não tá multiplicando seus dons, né? E, cara, você estava trazendo também, né, antes de começar, esse indicador, e você trouxe uma questão sobre apostas, né? Que as pessoas tendem, quando elas têm uma leitura recorrente da Bíblia, a cair menos em questão de apostas. E a gente vive hoje uma questão de saúde mental no Brasil, isso, né? Em relação ao mundo das apostas, né? Eu vi em algum artigo recentemente que, inclusive, o tratamento para pessoas dependentes em jogos é semelhante para dependência química, né? Porque tão poderoso é o vício dentro da cabeça, né? da mente daquela pessoa. Como que você vê, né, esse dado científico? Putz, ele é uma questão de saúde mental também, esse hábito, certo? Eu acho que até esse dado científico que eu tenho aqui, que ele é de um instituto lá dos Estados Unidos, ele fala que a leitura bíblica mais de 4 vezes por semana, ela faz com que também você diminua a propensão a apostas. E pensando nesse número, eu acredito que a pessoa ela começa a se encher tanto de fé e de, às vezes, algo que talvez ela não esteja vendo na frente dela, mas que ela começa a acreditar tanto naquela verdade que ela começa
a pautar a vida dela em coisas que realmente tragam um propósito, né? Sim. Então, acredito que também por isso que, de alguma forma, isso tá ligado a jogos de apostas e coisas do tipo. Legal. Cara, vocês têm hoje um projeto lá que é o Bíblia em um ano, né? Conta um pouquinho como que surgiu essa ideia desse projeto e como ele também tem influenciado e trazido resultado, né? Aí desse dispersamento de conhecimento, né? Acho que o conhecimento precisa estar disperso pela sociedade, pelas pessoas, e quanto mais a gente espalha conhecimento, melhor a gente fica, né? Me conta um pouquinho dessa história. Bom, então, até no último podcast a gente conversou que um pouco do mercado editorial é um mercado bem tradicional e que, até pegando estatísticas, coisa de mais ou menos 15 a 16% do mercado editorial digital era explorado. Pensando nisso, a gente olhou nosso portfólio e hoje a gente tem mais ou menos 123 títulos, mas além desses 123 títulos, a gente também tem várias bíblias. Eu não trouxe aqui, mas a próxima eu vou trazer. A gente tem uma bíblia específica para mulheres, a gente tem bíblia para jovens, a gente tem vários tipos de bíblia. E a gente começou, é o livro mais vendido do mundo, a gente começou a pensar como que a gente traz, até olhando as estatísticas lá, de mais de 4 vezes por semana, mas como que a gente traz essa importância da leitura bíblica, não só para o Brasil, mas principalmente para os jovens, com tanto acesso à informação, com tanto acesso a conteúdo digital, que inclusive a gente está criando vários conteúdos digitais, infoproduto e tudo mais, mas como que a gente traz esse engajamento da leitura, principalmente para o pessoal mais jovem, né? Que é onde tem muita informação, acesso a muita informação. E aí a gente basicamente tem um insight de falar, cara, e se a gente pegar a Bíblia de capa a capa, a do início de Gênesis, Apocalipse, e a gente fazer ela falada, e aí o camarada ali que lê um pouquinho por dia, todos os dias, em 365 dias, em um ano, ele lê a Bíblia toda, ou escuta a Bíblia toda. Será que rola? Sei lá, vamos fazer MVP, vamos testar, vamos ver o que dá. E aí a gente pegou, a gente chamou alguns jovens que queriam fazer parte desse projeto, não são nem da editora. É um grupo de jovens que, de alguma forma, já tinha essa parte de comunicação bem ativa. E a gente falou, vamos gravar aqui então, do início da Bíblia até o final. A gente coloca pequenas doses, pequenas porções diárias, e durante um ano o cara que escutar, ele lê todo. Ele escuta a Bíblia toda. E a gente pegou e fez isso há exatamente quase 2 anos atrás. Então, em 2023 a gente começou e falou, cara, vamos ver o que dá. Já deu os primeiros 5 dias, a gente estava entre top 10 podcasts do Brasil. E não religiosos, categoria geral. Sim. E tô até com o número aqui, em 2023, a gente teve 1,8 milhões de downloads. Então a gente ficou impressionado. Falou, cara, foi surpreendente o resultado que a gente teve aqui com esse projeto digital do áudio da Bíblia. E aí, quando virou o ano, a gente falou, cara, não podemos lançar o mesmo projeto. Como que a gente faz para mudar? E aí, basicamente, a gente trouxe algumas experiências diferentes. Então, quando Jesus entrava, a gente trazia uma narração diferente. No final também de cada episódio, a gente trazia uma pequena oração que tinha a ver com a leitura do dia. E aí a gente falou, então, já deu certo, vamos tentar aqui dar uma mexida e ver se melhora os números. E aí, só em janeiro desse ano de 2024, a gente teve 500 mil de downloads. Então, o que a gente teve lá, praticamente um quarto do ano passado, a gente teve só em janeiro, ali no início do ano. E também a gente ficou em top 2 podcasts. Ali até fevereiro a gente estava entre os podcasts mais escutados do Brasil. Hoje deu uma caída, a gente está entre os top 50 mais escutados do Brasil. Mas a gente viu que um projeto que começou assim, não com o intuito de monetizar, não com o intuito de talvez fazer grana com isso, mas realmente de engajar o pessoal nessa leitura bíblica, porque a gente entende o poder da transformação dessa leitura. Da pessoa, do jovem, investir nessa espiritualidade da vida dele. Então a gente começou esse projeto despretensiosamente. E a gente tem visto assim um resultado expressivo. Assim. E não só no Brasil. A gente tem até as estatísticas que tem gente escutando na Angola, Moçambique, Estados Unidos, Venezuela. Então a gente tem vários diferentes ouvintes, não só aqui no Brasil, nosso país, mas ao redor do mundo.
Legal. E isso aí é um projeto que começou assim, de forma despretensiosa, mas que a gente tem visto um alcance gigante. A gente tem ficado super feliz com isso e é um dos nossos projetos digitais para realmente trazer transformação para a sociedade. E Rafa, como que você vê esse processo, né? Acho que pegando esse paralelo das pessoas que estão buscando essa leitura diária, a pessoa que ela, com o digital hoje, ela tem essa facilidade de ter outras formas de consumir o conteúdo, né? Então, eu sou muito consumidor de podcast, então eu aprendo muito ouvindo. E tem pessoas que, de repente, aprendem assistindo, lendo, ou seja, a gente dá mais acessibilidade às pessoas. E aí a gente pega esse movimento que a gente teve um hype aí, né, do Café com Deus Pai, dessa leitura diária, desse devocional. Você acredita que, e também tem uma influência, e também acredito que pós-pandemia, mas as pessoas terem esse compromisso de uma leitura dinâmica, de uma leitura diária e de se tornar um hábito a busca pela espiritualidade? Eu acredito que sim. Até a gente lançou, quando a gente lançou o Café com Deus Pai e deu muito certo, a gente ficou analisando da onde que estava vindo esse grande sucesso que foi, né? E também com o podcast é a mesma coisa. E a gente viu que esses pequenos hábitos diários, ao longo de um grande período, ele começa a se tornar constante. Então, o cara que escutou um dia, gostou? No outro dia ele volta, ele escuta. No terceiro dia ele vem. E aquilo acaba se tornando um hábito. Então, o cara indo no trânsito, o cara indo treinar, aquele podcast ele acabou se tornando um hábito. E às vezes ele nem percebe, mas aquilo tá entrando dentro dele. E aquilo tá trazendo uma transformação, assim como o Café com Deus Pai acaba trazendo uma transformação pelos pequenos hábitos diários que ele tá tendo diariamente. E aquilo acaba transformando ele e, consequentemente, por ele estar sendo transformado, todo o redor dele acaba sendo afetado. Então, tanto a equipe de liderança que ele está tocando na empresa que ele faz a gestão, tanto a família dele. Então, aquelas pequenas porções diárias, seja do livro, seja da Bíblia, aquilo vai pouco a pouco transformando ele nesse processo de transformação interna, mas que resulta numa transformação social. E é muito do que a gente acredita como editora, assim. Tudo que a gente faz, a gente pensa como que esse projeto pode, de alguma forma, impactar as pessoas que forem ler. Gerar uma transformação social. Gerar uma transformação social, que começa aqui. Começa no indivíduo, mas ela acaba que alcança as pessoas ao redor. A família, o trabalho, tudo que as pessoas fazem começa aqui, mas ela vai para o âmbito social, vai para as pessoas que estão ao redor dela. E Rafa, obviamente que o fator, né, o componente fé, ele é extremamente importante e ele é o combustível desse processo, mas como que você, ao mesmo tempo como cristão, mas também como líder, como empresário, vê esse movimento de a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo, é um texto, né, mega antigo, ele ainda continuar sendo tão atual e tão aplicável no dia a dia de qualquer pessoa? Então, eu vejo que esse livro ele é muito rico, né? Em tudo que a gente consegue ler desde lá do início da Bíblia até o final da Bíblia em Apocalipse, você consegue trazer aplicações práticas para os diversos ambientes que você tá. Então, por exemplo, tem várias reuniões de liderança que a gente vai fazer lá na editora, que eu junto meus heads, aí é marketing, comercial, tal. E ao invés de eu só chegar lá e trazer direto, esse aqui é o alinhamento, eu consigo embutir um princípio bíblico, até como Mateus 25, e aquilo ali, além de o cara entender que ele precisa melhorar, eu dou feedback, mas ele também, aquilo começa de alguma forma, Mateus 25 aqui, o servo bom e fiel que multiplicou. Então, eu sempre tento aplicar isso não só no que eu faço nos negócios, mas em toda a minha vida. E eu vejo que tudo que tá lá é riquíssimo, assim, você consegue tirar diversos ensinamentos daquilo lá para tudo que você faz na tua vida. Pra tudo. E, cara, a título de curiosidade, né? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em algumas línguas, né? Ou algumas línguas que já não praticáveis. Esse processo dessa adaptação de uma Bíblia voltada para as mulheres, uma Bíblia com uma linguagem mais jovem, dessas traduções, como que surge esse processo dessa adaptação e dessas diversas traduções? Boa. Eu não vou conseguir trazer detalhes ao fundo da tradução, mas como a gente imprime diversas linguagens da Bíblia, eu consigo ir um pouquinho em cima disso. Mas basicamente eles pegam o texto original da Bíblia
E aí tem algumas instituições autorizadas que eles pegam aquele texto original e eles trazem para diversas novas linguagens. E daí que surge. Inclusive o nosso podcast é na NVI, Nova Versão Internacional. Então, eles pegam esse texto original e eles fazem diversas traduções. King James, Nova Almeida Atualizada, que inclusive foi a nossa antiga versão. Então, eles fazem diversas versões que traz o texto original ali, mas ele traz para o português. E aí, dependendo de cada linguagem, ele tem diferentes abordagens. Mas... Por exemplo, a Bíblia que a gente tem de mulher, ela não chega a mudar o texto. Legal. Então, ela usa uma linguagem que lá é NAA, porém, a gente tem intervenções de autoras. Então, é uma Bíblia normal, texto NAA, padrão, tradução NAA. E aí, a gente trouxe, nessa Bíblia, foram um pouco mais de 50 autoras relevantes, pastoras, cantoras, ao redor do Brasil, que no início de, assim, entre... cada página, eles trouxeram pequenos devocionais, pequenos pensamentos com aplicações práticas do que aquele texto estava falando. Então, o texto ele é o mesmo, porém, a gente colocou intervenções de autoras ali no meio. A gente também tem Bíblia focada para jovens. Aí, a mesma coisa, texto padrão, SNAA também, mas aí também a gente coloca intervenções durante a Bíblia, com, por exemplo, disciplina. E aí pega algum versículo, algum texto bíblico que traga esse princípio de disciplina, princípio de generosidade, princípio de crescimento, e aí a pessoa consegue ler aquele texto e também tem uma intervenção de algum autor. Então, a gente nunca mexe no texto. O texto, ele é traduzido e a gente mantém ele como ele é. E algumas traduções, elas vão mudar um pouco de sinônimos, um pouco de conjugação também, né? A gente viu isso até no próprio podcast. Porque a primeira versão que a gente fez não era NVI. Mas essa versão atual de 2024 é NVI. Então, a gente vê que tem algumas palavras que trocam, alguns sinônimos. Mas, assim, você lendo, você consegue ver que o sentido é o mesmo. São algumas palavras que elas acabam... modificando por conta da tradução, da instituição que traduziu, né? Legal. E essa estrutura do modelo devocional é uma estrutura que as pessoas têm uma aderência maior, né? Eu acho que aí reforça aquilo que a gente trouxe da questão do hábito, né? Então, aquela continuidade naquele processo, né? Muito. Rafa, cara, se você pudesse elencar, quais seriam os principais ensinamentos ou princípios bíblicos que você acha que influencia a gente ter uma vida mais plena? A gente começou falando sobre a parábola dos talentos, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, eu acho que ele é muito profundo e te dá uma tomada para ação, mas quais outros conceitos ou textos que você acha que ele, cara, não que os demais não sejam, né, mas sim, esse gera uma transformação, um aprendizado e faz com que o cara tenha uma vida mais plena e feliz? Bom, tem até um texto que eu deixei aqui na manga, mas isso me lembra muito quando eu preciso tomar alguma decisão difícil e eu fico, cara, será que eu vou por esse caminho? E agora a gente faz isso aqui? E tem lá, ó, eu trouxe aqui, vou pegar a cola, Provérbios 11:14, fala assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, sabe quando você tá, tipo, cara, e agora? O que eu faço? Qual que é a decisão que eu devo tomar? Eu acho que é aqui, mas... Aí é quando eu olho dentro de todos os meus contatos. Quem que é a pessoa que mais tenha know-how nesse assunto de, por exemplo, liderança? Então eu olho lá nos meus contatos. Cara, então eu vou pegar um conselho com ele, vou perguntar pra esse aqui e tal. E aí eu me encho de conselhos dos sábios, das pessoas que já ralaram mais que eu, quebraram a cara mais que eu, que já estão na caminhada há muito mais tempo que eu. Então, esse é algo que eu levo muito pra minha vida. E tem outro também que eu sempre coloco muito em tudo que eu faço, que também está em Provérbios. Fala assim, ó, Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, muito de, cara, confiar no Senhor, de você entregar o que você está fazendo. Eu sempre faço esse hábito, assim, de...
cara, vou fechar um contrato aqui, senhor, que você venha me ajudar, venha me guiar e eu coloque isso aqui nas tuas mãos. Então, eu trago a espiritualidade para, assim, praticamente tudo que eu faço hoje, sabe? Eu acho que de imediato esses dois são assim, dois fortes que diariamente nos negócios eu tô exercendo, assim. Todo dia eu consigo pensar nesses textos. Muito bom. Você trouxe essa questão de buscar o conselho do sábio, né? E é legal porque nossa geração, principalmente, tá condicionada ou tendenciosa a falar assim, não, eu sou bom. É isso aí. Deixa aqui que eu resolvo e eu consigo resolver. E acho que é um conceito interessante de entender que, seja a nossa geração ou qualquer uma delas, que a gente precisa às vezes recorrer, ter essa humildade intelectual e também espiritual de recorrer a outras pessoas que de repente já passaram por aquela jornada e que a gente respeita aquela história daquela pessoa que já passou por aquilo que eventualmente a gente tá com dificuldade e reconhecer e falar, pô, cara, preciso de ajuda. É isso aí. Como que a gente faz, né? É isso aí. Foge da questão do egoísmo e do individualismo e a gente caminha por uma questão de cooperação e de comunidade mesmo, né? Às vezes você tá precisando de uma resposta, você não tá conseguindo achar a solução para aquilo que você tá precisando, mas, pô, o cara que tá do teu lado já ralou muito mais tempo que você, já solucionou isso que você tá tentando solucionar, já passou por coisas até piores do que você, e você, se você se retrai e, cara, eu sou bonzão, resolvo tudo, não vai dar certo. Mas às vezes é um conselho que você pede pro cara que, cara, você economiza milhões de reais na tua empresa, que você traz a solução para aquilo de RH que você tá precisando, que você traz a solução para automação. Cara, até inclusive com você, tava lembrando quando a gente foi no resenha do Gabi, que eu tava batendo a cabeça numa parte de atendimento. Isso. E você falou, cara, tô atendendo aqui, eu pego a plataforma, e eu tava entendendo, perguntando pro time, até pro meu head de marketing na época, cara, como que a gente resolve isso? Cara, tô tentando ver. E foi uma conversa despretensiosa que a gente tava lá no evento que, cara, eu cheguei e implementei aquilo lá. Que bom. Então, e, cara, acho que isso que você falou. Isso também existe o conceito de comunidade que vem muito da questão da Bíblia e que hoje está muito implementado e que é algo que eu curto muito. Que como nós, pessoas que estamos empreendendo ou liderando, como a gente pode se ajudar e colaborar e que não é uma competição e que a gente pode colaborar um com o outro para que a gente prospere junto, para que a gente cresça junto, né? É isso. E já puxando esse gancho, cara, quando às vezes alguma pessoa fala, mas eu não quero me conectar com religião, não quero me conectar com espiritualidade, e que existe um conceito diferente, né? De religiosidade, espiritualidade. As pessoas têm uma tendência a falar, não, porque aí eu vou lá, o cara vai falar pra mim que eu não posso ganhar dinheiro, que tem esse preconceito de achar que a Bíblia não nos ensina e não nos autoriza a ser próspero. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso, que como a Bíblia, os princípios bíblicos nos ensinam a prosperidade e nos ensinam a crescer, a ter sucesso, e que sucesso e espiritualidade não são conceitos distintos, não são antônimos, eles podem caminhar junto, né? Boa, eu acho que às vezes a gente remete muito à prosperidade a só, cara, tô cheio da grana, tô rico, mas eu diria que a prosperidade, trazendo a luz da Bíblia, ela não remete só a um valor monetário, mas a saúde, a relacionamentos, a algo que vai além do valor monetário. Então, uma vida próspera, para mim, ela vai muito além do que você tá recebendo muito, de você tá ganhando muito, mas você tá bem com a tua família, você tá bem com a tua saúde, você tá bem com aquilo que você faz. E realmente, muitas vezes tem essa trava, né? De, cara, não vou envolver aqui, que é religiosidade, mas eu falo pela minha vida o quanto isso tem feito a diferença em tudo que eu faço. Eu vivi, assim, um tempo sem estar na igreja e hoje, e eu não tô falando aqui de uma instituição, mas eu sei a diferença que tem em eu buscar essa parte de leitura bíblica, dessa parte de oração, e até por isso que a gente faz tudo que a gente tem feito na Editora Quatro Ventos, a gente faz o que a gente faz. Porque um dia eu senti essa transformação que começou em mim, mas que impactou a minha família. Então, eu diria que não é sobre religiosidade, mas eu falo por algo de testemunho próprio, de algo que eu vivo. Vai além do que ir numa igreja, vai além do que... É algo de transformação pessoal mesmo, que muda a vida das pessoas.
E é legal você trazer esse conceito, porque os autores eles vão se conectando, né? Quando o Napoleão Hill fez a pesquisa dele lá no manuscrito original, ele traz um conceito muito claro, né? Que o sucesso e a prosperidade, ela não está ligada diretamente a um resultado financeiro, né? E que, por exemplo, uma vida plena, uma vida saudável, os bons hábitos, eles também são um significado de sucesso, né? Isso aí. Rafa, você participa hoje de um movimento também, né? Questão de formação de liderança. Eu queria que você contasse um pouquinho e também como que você chegou nessa posição, que você passou por esse programa para alcançar uma posição de liderança hoje que você está ocupando, né? Fala um pouquinho como que funciona e qual é o objetivo, né, desse movimento. Boa, hoje eu faço parte do movimento Dunamis. Uma das frentes até do movimento Dunamis é a editora Quatro Ventos. A gente tem diversas ações que visa levantar os líderes da próxima geração. Então, seja na área de música, seja na área de governo, seja na área de artes e entretenimento, seja na área de liderança e gestão. Então, a gente tem várias ações focadas em levantar líderes para cada um. A gente fala como se fossem os pilares da sociedade, assim, as esferas da sociedade. Para cada esfera de influência, governo, artes e entretenimento, negócios, a gente tem escolas focadas em liderança e desenvolvimento para essas pessoas se levantarem. Então, cheguei aqui em 2020 e aí vim fazer essa escola de liderança, onde eu fiquei próximo de vários empresários, de líderes da igreja, pastores, de várias pessoas, me conectei com várias pessoas e, na verdade, foi assim que eu me conectei para estar hoje na editora Quatro Ventos. E foi nesse lugar de, cara, quero crescer, quero amadurecer, quero aprender com quem já faz há mais tempo do que eu e quero estar rodeado de gente melhor do que eu. Porque eu, rodeado de gente melhor que eu, vou poder aprender, eu vou acelerar meu crescimento, eu vou quebrar a cara junto com eles, mas eu vou poder ter acesso a esses caras que já estão na caminhada há muito mais tempo que eu. Então, basicamente, o Dunamis ele vem com essa missão mesmo. São 3 pilares, né? Awaken, Establish, Transform. Awaken de despertar, estabelecer e transformar. Despertar uma geração para transformar o mundo, estabelecendo os princípios do reino de Deus. Estamos estabelecendo os princípios que estão na Bíblia. E como? Através de música, então a gente tem selo musical. Através de filme, a gente tem um selo de filme. Através da literatura, e a gente tem editora. Através de conteúdo digital, e a gente tem uma área lá chamada Digital Solutions. Através de escola, a gente recentemente abriu a nossa escola. Através de faculdade, então a gente tem também ensino superior, tem 4 cursos de graduação, também tem pós. Agora a gente abriu recentemente o MBA de liderança. Então não é à toa que se chama movimento, assim. A gente fala que é algo que está em constante movimento e tem essa visão de impulsionar, capacitar os líderes para as esferas da sociedade. Então, eu sou resultado disso, porque isso, cara, mudou minha vida. E é um conceito legal porque ao invés de você trazer só o cara empresário para dentro do movimento cristão, você tá formando o cara para falar, vai lá e ocupa o espaço. E ocupa o espaço, né? A gente tem muito isso de, cara, se a gente não ocupa espaço com princípios, o mundo vai ocupar. Alguém vai ocupar. Se não for você, alguém vai ocupar no nosso lugar. Então, por que não a gente vir com essa mentalidade de pegar, ocupar, tendo as bases, os princípios corretos, tendo tua fundação no lugar correto, para que aí sim você faça de fato a diferença no lugar que você tá. Então é tipo, cara, nos negócios, no governo, cara, vai lá, se capacita, você é treinado e a gente tem as diversas escolas. A gente investe muito nessa parte de fundação mesmo do indivíduo, na parte de caráter, liderança, desenvolvimento pessoal. E aí a gente também faz várias ações direcionadas para o pessoal ir para os diversos lugares da sociedade e ocupar esse espaço. Sim. Porque se a gente fala de transformação social, vai começar em alguém. E esse alguém a gente quer ter essas pessoas perto da gente, pra gente investir e enviar elas para seja para negócio, para governo, para artes e entretenimento. 2 questões bem legais, Rafa. A primeira delas é que você tem muita humildade intelectual de querer estar perto de gente que sabe mais que você e você é um curioso, né? Curioso. Já conversando bastante, a gente sabe que você é super curioso por querer aprender com outras pessoas. Isso sempre foi uma característica, você desenvolveu? Como que você vê esse seu comportamento? Eu diria que desde moleque, cara. Desde pequeno, assim. Sempre fui muito curioso. Meus pais não são empresários.
Na verdade, eu até comentei contigo no último podcast, a nossa família sempre falou, não, você vai ser servidor público. E aí, quando eu começo a sair do ambiente da minha casa e começo a ver que, cara, tem o pessoal que empreende, pô, e tem um cara que cresceu lá no digital, isso sempre me gerou curiosidade. Então, era aquele cara que chegava e perguntava, e queria saber, e queria entender. Então, desde criança, eu vi algo diferente, eu queria entender como que acontecia, por que acontecia, como que fazia. E eu acredito que essa curiosidade, essa vontade de querer aprender sempre foi até às vezes me colocando em mesas com pessoas mais importantes pelo fato de eu fazer as perguntas certas, na hora certa, estando no lugar certo, e aquilo foi abrindo várias portas na minha vida que hoje eu tô vivendo, fruto disso, dessa curiosidade de querer perguntar, querer aprender, querer estar com as pessoas certas, querer estar nessa jornada de crescimento mesmo, sabe? Acho que algo até muito que vem da nossa cultura, apesar de não parecer tanto, eu sou metade brasileiro, metade japonês, é muito daquele Kaizen, né? Aquela pequena melhora constante. Então, todo dia você ir melhorando um pouquinho, a longo prazo, isso vai trazer um resultado gigante. Então, desde pequeno também com a família japonesa, cultura muito forte japonesa, a gente teve muito sempre isso, assim, essa parte de melhora, estuda, vai lá, o que tá na tua mão faz crescer. Então vejo que desde pequeno foi algo que já estava dentro de mim, mas que, claro, ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo mais isso, né? Eu fiz ADM também, e um dos conceitos que eu mais curti na ADM, quando a gente vai lá estudar as escolas de administração japonesa, é o conceito de Kaizen. Aquilo marcou na faculdade e ficou muito, sabe, latente, assim, putz, não, é parafuso pequeno, é melhora contínua, todo dia ajustar um pontinho e isso você tem um resultado no final do dia, né? É isso aí. E, Rafa, você hoje é uma liderança, né, perante a juventude também. E a gente tem hoje, o problema, a solução, depende da perspectiva, né? Mas a gente tem uma geração com muita intolerância à cobrança, uma intolerância a emoções negativas. Uma geração que, de repente, quando você fala de um princípio bíblico que foi escrito há milhares de anos, tem uma certa resistência, achando que é algo que está desatualizado. E da mesma forma, a gente precisa, né, dessa galera junto com a gente precisa de mão de obra. E acredito, né, que tenha gente boa por aí. Eu sempre vou ver o copo meio cheio. Nunca vou ver o copo meio vazio. E fujo de gente que vê o mundo cinza. Mas como que você, hoje, numa posição de liderança, inclusive, você se comunica muito com jovens. Como que você vê esse papel de trazer esses princípios bíblicos, esse ensinamento cristão para formar uma galera com caráter, que esteja disponível a ir pra guerra, ir pra batalha e se dedicar e fazer o negócio acontecer? Bom, eu acho que é um desafio, né? Até a gente contrata principalmente a geração mais nova e você também deve passar por isso, é um desafio gigante. Mas algo que eu tô parando para pensar aqui tem muitos desafios. E eu também tive uma formação militar, então eu vejo que isso me ajudou. Então cara, sim senhor, não senhor, quero ir embora. Vai lá e faz o que precisa ser feito, cara, sem mimimi. Mas também contratando um pessoal mais jovem já é diferente, né? Então eu sempre tento olhar quem são as pessoas que se destacam no meio de todas as outras e, cara, eu puxo esse cara pra perto, essa pessoa pra perto pra investir nela. E muito mais do que eu falar de princípios bíblicos, de eu pegar aqui a Bíblia e a gente ler junto, é eu viver isso. Então, por exemplo, né? Então eu falar pro pessoal que trabalha comigo, eles vão lá, beleza, lá, o Koga falou. Mas a partir do momento que eles me veem exercendo aquilo, aplicando aquilo no meu dia a dia, e eu vivendo aquilo que eu falo, aquilo tem um poder muito grande. Então eu sempre tento... É algo que tinha até lá na parede do quartel que eu servia, que fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu sempre tento exercer essa liderança por exemplo. Por quê? Porque daí sim, os jovens que estão perto de mim, eles chegam e falam: cara, o que tem de diferente? O que tá acontecendo? O que você faz? Dunamis e quatro ventos e movimento... Como que é isso? E aí aquela ali que é a abertura para eu falar: cara, então é isso aqui, é isso que eu acredito. Então, muito mais do que eu pegar e sair falando para todo mundo, é algo que eu tenho como princípio mesmo de eu viver isso, na prática, no dia a dia, nas reuniões que eu faço, nos follow-ups, numa contratação, numa conversa difícil, eu sempre tento trazer isso de algo que eu vivo.
Porque aí sim eu sei que o impacto vai ser efetivo. Não vai ser só de algo que eu tô falando, que eu tô abrindo aqui, mas eu vivo isso a Vera, entendeu? Então, eu acredito que isso tem muito poder. Principalmente pros jovens que têm acesso a tanta informação, tanta coisa. E que curte esse espelhamento, né? Porque ele é muito mais estratégico, principalmente quando você faz essa provocação e o cara te aborda e pergunta o que é isso, né? Como que você faz isso, do que de repente você chegar numa abordagem e falar, olha, a partir de agora você faz isso e beleza. Ainda que seja extremamente importante a gente ter jovens, homens inclusive, que façam o que precisa ser feito, né? E que obedeça as ordens, e que siga o processo, né? Então, eu acho que é um desafio. Mas você também vê essa prosperidade de que tem gente boa também? Tem uma galera que não tá afim, mas tem uma galera boa pro mercado? Cara, eu diria que sim. E eu vejo muita gente que trabalha lá com a gente na editora Quatro Ventos, até fazendo parte do movimento Dunamis. Uma galera muito jovem, muito com vontade de querer crescer, ambição... com a mente no lugar certo, pezinho no chão. E a gente vê que, obviamente, tem um pessoal que, cara, desafiador, mas também a gente lá, por ser muito forte, ter essa cultura muito forte, a gente acaba atraindo esses jovens que, cara, querem fazer a diferença. Principalmente lá na editora Quatro Ventos, tem o pessoal com mais idade, mas também tem um pessoal mais novo. Então, por eles verem alguns da liderança são mais novos também, tipo eu. Então, por eles verem essa coisa em nós, né, na camada mais nova, isso inspira. Então, a gente consegue atrair muita gente boa. Muito bom. Às vezes vem uma laranja podre, né? Mas acontece, se né? não tá vindo, tem uma coisa errada, né? Mas a gente sempre vê muita gente boa sendo atraída por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente acredita. Muito bom. E Rafa, você tá aí, né, há 4 anos em São Paulo, né, mudou de cidade, mudou de estado, longe da família, né? Cara, se você pudesse voltar no tempo, tomar um café com o Rafael que tava lá no quartel, qual seria a pauta que vocês conversariam? Vamos fazer o convidado filosofar, acho boa, vamos pensar aqui. Bom, eu acho que eu falaria... Não tenha pressa, porque eu lembro quando eu tava lá, mais novo, e ainda sou novo, mas quando eu era ainda mais novo, essa pressa de querer crescer e fazer e mudar o mundo, e vamos fazer alguma coisa, e não tá errado. Eu acho que tem que ter ambição, tem que ter esse sangue nos olhos de querer fazer, de querer mudar, de querer ir pra cima da coisa, mas também ter o pezinho no chão, cara. Faz o que precisa ser feito. O que tá na tua mão hoje? É um trabalho, é um estágio, você tá como analista? Faz isso da melhor forma, porque a caminhada ela vai te levar para você subir. É você ser fiel no pouco que no muito você vai estar. Sim. Então, se eu voltasse atrás, eu ia falar, cara, não tenha pressa, continua na caminhada que você tá e é esse pace acelerado, essa ter urgência nessa parte de o que tá na tua frente, cara, pega e mata isso, enfia as caras, toma risco. Se é novo ainda, vai tomar risco, vai quebrar a cara, vai se enfiar. A hora é agora, né? A hora é agora, né? Sim. Porque depois vai casar, vai ter filho, vai ter um monte de coisa. Aí o risco é maior. Sim. Porque você tá botando aí todo mundo em risco. Tem mais coisa. Mas se eu volto lá pro Rafael Koga novinho, cara, vai enfiar as caras, vai arriscar, vai aprender. Rafa? Tô com 26. 26. É legal, né? Porque a gente, quando tá saindo da fase da adolescência, quer ir no gás, né? No gás, 1000 por hora, né? É isso aí. Meu pai tira sarro de mim porque eu fui emancipado e, não, era aquele gás, não, porque precisa ir rápido, como se não tivesse tempo, né? E eu achava uma pessoa com 30 anos super velha, né? Hoje, nossa, estou na flor da idade, hoje beirando os 30 daqui a pouquinho. Mas acho que porque tem o direcionamento, né? Essa toda a energia dessa saída da adolescência para a juventude, ela precisa ser canalizada. E quando ela é canalizada com direcionamento, ela é muito boa. Mas quando ela não tá canalizada e ela tá sem direcionamento, aí vai trazer diversas consequências para a pessoa, né? Acho que você falou tudo. Canalizar no lugar certo. Muito bom. E aí que tá a importância de estar rodeado de gente boa. Escutar, obviamente. O ambiente influencia, de fato. O ambiente, tá escutando seus pais, mas também tá com gente que vai te levar pro caminho certo. Sim. Mirar naquele cara que você olha com um espelho
e traçar qual que foi o caminho que ele tomou, qual que foi as ações que ele tomou para chegar até lá. E aí canalizar essa energia nesse plano de ação aí. Trazendo a questão do provérbio que você colocou, é muito importante ter conselheiros sábios perto de você, que você se inspire, que você honra a história dele, né? Acho que isso faz com que nosso caminho seja mais fácil ou com menos turbulência e que também a gente tenha resultados mais expressivos com menor tempo, né? Com certeza. Hoje eu vejo que, cara, faz total diferença na minha vida ter essas pessoas que eu falo assim, são voz na minha vida, né? De, cara, por favor, me fala quando eu estiver errando que eu quero crescer. Me fala o que eu não tô enxergando porque eu quero acelerar nessa caminhada, nessa jornada. Então, eu sempre tento me cercar dessas pessoas. Pessoas mais velhas, pessoas mais maduras e que vão ser essa voz de, cara, você tá indo volta aqui, ó, pezinho no chão, cara. E elas têm me ajudado muito. É honrar quem veio antes da gente, né? É isso aí. E Rafa, para as pessoas que querem acompanhar o podcast, né, ter esse hábito de procurar os ensinamentos da Bíblia, trazer para o seu dia a dia, como que as pessoas procuram? Qual é o nome? Fala aí para nós. Boa. Para quem quiser ver o nosso podcast, é só entrar no Spotify. Se você digitar Bíblia em um ano, já vai aparecer. Ele tem uma telinha azul, então Bíblia em um ano, você já vai conseguir clicar lá. E aí você vai até ver a nossa login lá, 4 ventos embaixo. Se você começou hoje, não tem problema. Você escuta hoje e lá vai ter o dia do ano que você tá. E aí você vai escutando a partir de hoje. Como se fosse pequenas porções diárias mesmo. Então, tanto no Spotify como também no Apple Music. Mas o mais forte é o Spotify mesmo. Bíblia em um ano já vai aparecer lá uma telinha azul. Cara, e pra gente finalizar, se você pudesse conversar com uma multidão de empreendedores, né, líderes, e você pudesse falar sobre como a Bíblia influencia na produtividade dos negócios e numa vida mais plena mesmo do empresário, o que você diria, cara? Bom, eu diria que muitas chaves daquilo que eu faço hoje, e eu tentaria trazer também desse lugar de experiência pessoal. E também dos exemplos que eu vejo ao meu redor. Vários empresários que hoje me mentoriam, até o nome da empresa deles é que não é escancarado, mas eles estavam trazendo uma leitura bíblica e eles sentiram, cara, esse vai ser o nome da minha empresa. E eles adaptam aquilo para virar o nome da empresa. Então, eu vejo não só por mim, mas por esses empresários mais velhos que me mentoriam, como a Bíblia... E não só a leitura, mas a aplicação dela nos negócios fez a diferença em todos os âmbitos, cara. Tanto na parte de liderança, tanto na parte de prosperidade, de tipo assim, cara, crescer o negócio. Tanto na parte de você se relacionar com as pessoas. Então, eu diria que... esse livro sagrado, a Bíblia, ele faz toda a diferença. Não só nos negócios, mas em tudo que a gente faz. E eu tenho visto isso nos meus negócios, na Quatro Ventos, mas também as pessoas que estão ao meu redor, eu vejo o impacto disso positivo na vida delas, mas também nos negócios. Então, até olhando de um panorama de fora, se eu não tivesse no lugar que eu tô, mas eu visse o sucesso desses empresários e sentasse com eles hoje, primeira vez sentando com os meus mentores, eu tenho certeza que eles iam falar que tem também a ver com essa parte da espiritualidade que eles estão exercendo na prática. E eu sei o impacto positivo que eles têm deixado nos negócios, nas famílias, nos liderados das empresas deles. E eu vejo isso também na minha vida. Então, é um impacto muito positivo e vai além de uma leitura, vai ali numa parte em que você vive aquilo ali que você tá lendo. Sim. Tem muito poder, cara. Tem muito poder. Muito bom. E Rafa, pra galera que quer conversar com você, você é sempre disponível, né? Trocar ideia, empresários que queiram se conectar contigo, conhecer um pouco do trabalho de vocês, né? Esse trabalho muito expressivo que a editora faz. Como que as pessoas te acham nas redes sociais, no geral? Boa. LinkedIn, Rafael Koga, Rafael com PH e Koga com K. E o meu Instagram é Rafa Koga. R-A-P-H-A Koga. Então, quem quiser falar comigo, a gente tomar um café, a gente pode tomar, é só mandar uma mensagem lá no Insta, no LinkedIn, a gente... Tô nativa lá. Perfeito. Cara, obrigado. Né? Eu que agradeço. Segunda vez aqui com a gente, sempre muito bom trocar ideia contigo. A ideia era
fazer essa provocação mesmo para quem está empreendendo, para quem está liderando, de como que os ensinamentos bíblicos refletem um livro histórico, um livro com muita história e trajetória, pode ser tão aplicável no nosso dia a dia, e dessa importância do empresário, do empreendedor, buscar se conectar com sua espiritualidade e cuidar do seu corpo, da sua mente, mas também do seu espírito. Obrigadão, Rafa, sempre. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço pela oportunidade e conta sempre com a gente. Tamo aí. Muito bom. Galera, você que quer acompanhar nosso conteúdo, você sempre sabe que basta nos procurar em todas as plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.